Mas agora, como eu havia comentado, né, anteriormente, a gente vai falar sobre os impactos e os desafios, né, da pandemia, principalmente para as crianças e para os adolescentes. Quem vai conversar comigo a respeito desse assunto ao vivo é a neuropsiquiatra Jéssica Amorim. Jéssica, bom dia para você. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja bem-vinda e vamos falar, né, sobre os impactos da pandemia nesse grupo, tanto as crianças quanto os adolescentes que acabaram perdendo tanto. Certo. Bom dia, prazer falar com você. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui falar sobre um assunto tão pertinente e das dificuldades que nós vamos enfrentar a partir de agora com o retorno à nova normalidade, não é? Como que as crianças e como que os pais vão enfrentar o novo normal com os filhos. E principalmente os mais novos, eu penso, né, que sofreram demais com isso. Mas aí já lembro dos adolescentes que também estão numa outra fase e também perderam muito, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco... Os dois extremos da infância, tanto as crianças de 0 a 4 anos, 2 anos principalmente essa faixa, que é uma faixa primordial, onde a criança precisa socializar, estar com iguais para evoluir no seu neurodesenvolvimento, porque a criança, o ser humano, ele evolui de forma gregária, em conjunto com outros, ele evolui aprendendo com outros. Isso não aconteceu, essas crianças ficaram dentro de casa, reclusas, em frente à televisão, muitas vezes. Isso é um prejuízo absurdo, porque elas não conheceram outra realidade. Elas não andaram na terra, elas não conviveram entre si, elas não conviveram com os iguais, elas não sabem brincar, não reconhecem as emoções. Ontem eu tive um paciente, uma família no consultório, e o que está acontecendo agora? Essas crianças, no finalzinho do ano passado, conviveram em escola. E os professores visualizaram um prejuízo muito grande de neurodesenvolvimento, de evolução dessas crianças, e eles estão chegando agora aos consultórios. E aí eu atendi uma família onde os pais pontuaram para mim que agora, no final do ano, eles foram levar a filha de 3 anos numa festa de aniversário e a menina ficou com medo porque não sabia o que fazer na festa de aniversário. Quando que isso aconteceria antes da pandemia? Uma criança de 3 anos e meio, ficar com medo de estar entre as pessoas. Você imagina, ela viveu numa realidade completamente distópica. E essa é a vida que ela conhece, porque ela ficou 2 anos, certo, que foram primordiais para ela nessa realidade. Então agora a gente vai ter um novo desafio com essas crianças, certo, de 0 a 4 anos, até 4 anos, e os pais têm que estar preparados, porque vai vir vai ser uma pedreira agora, certo? Principalmente com a volta para a escola. Com certeza, é um novo desafio, como você bem citou, né? Uma adequação, de fato, uma nova realidade e que era até então para ser uma situação normal. E agora com relação aos adolescentes, qual que é o impacto que você observa, inclusive no consultório, né? O que tem sido mais comum, inclusive das queixas dos pais? Sim, nós tivemos de 12 a 10, 11, 12 a 14, a 16 anos, é uma faixa etária onde o jovem também precisa estar na sociedade para conseguir se entender e entender as emoções. É um momento de grandes mudanças, certo, em toda a economia do ser humano. E nessa fase era para eles também estarem entre os seus, para eles se conhecerem, reconhecerem as emoções, saber definir a personalidade. Isso não aconteceu. Eles ficaram trancados em casa, certo? Trancados no quarto, atrás das telas, interagindo apenas pelo mundo virtual. Então, eu vejo agora os jovens que não sabem, que estão voltando para o convívio entre os jovens e não sabem os jogos de sociedade, certo? Hoje eu vejo que os jovens, um exemplo muito clássico, se eu voltei para a escola e eu não sou aceito por aquele grupo que virtualmente eu era aceito, porque agora não tenho mais o meu personagem, certo, virtual, eu não sei como lidar com essa emoção, certo? Isso toma dimensões catastróficas, eles não sabem o que fazer
e vem os transtornos comportamentais. Nós temos visto um impacto muito grande, principalmente no boom de transtornos depressivos, certo? Automutilações, tentativas de suicídio, isso tem sido notório, além dos transtornos de ansiedade. Os jovens estão com medo de saírem de casa e encontrarem com iguais, certo? Porque não sabem o que fazer no meio, entre eles mesmos, certo? É como se eu perdesse a minha capacidade de adaptação. A resiliência não foi trabalhada nesse período. Então, tudo é muito novo, tudo é muito intenso. Para os jovens já é intenso. Para os jovens da pandemia, sobreviventes, ainda é mais intenso porque eu estou perdido sem saber o que fazer com as minhas emoções. É um novo momento também para os pais. Os pais têm que estar muito conectados com esse jovem. É importante ouvi-los, entendê-los e levar a sério as queixas, certo? Sempre procurar ajuda de psicólogo, de neuropsiquiatra, ouvir a escola, ouvir o jovem, vigiar as redes sociais. Lógico que nós não vamos invadir a vida desse jovem, mas nós precisamos, de uma forma, monitorar como que está a saúde mental e emocional dessa população, que é uma população que também está muito fragilizada pelas perdas e pela falta de experiência. Com certeza, os pais precisam ter um olhar aí clínico com relação a isso e de observação. Agora, doutora, a gente está passando por um novo boom aí do aumento do número de casos de Covid, de pandemia, e de pandemia, não só da pandemia, mas também, por exemplo, da gripe. E muita gente pensou que a gente ia retomar a normalidade nesse ano de 2022. Não se sabe ainda, o futuro é incerto. Então, até por conta dessa instabilidade, eu acho que o olhar tem que ser mais sensível e atento, e também na comunidade escolar, né? Sim, com certeza, com certeza. As escolas agora, no retorno, os professores precisam estar sensibilizados, eles precisam estar tocados por esse momento, certo? E o convívio agora, o retorno, o convívio pai-escola, o vínculo tem que ser muito maior do que anteriormente. Estamos todos nós, não apenas as crianças, os adolescentes, estamos todos nós muito mais sensibilizados e muito mais voltados para o emocional, certo? Esse vínculo tem que ser muito estreito agora para que todos nós possamos nos ajudar. Porque da mesma forma que os pais e as crianças, os professores também tiveram as suas perdas, certo? Não foi fácil 2 anos de educação virtual, você tendo que prestar, certo, assistência como professor, como todo profissional. Você quer dar o melhor de si, os professores também. E esse momento também foi muito difícil para eles e foi muito desgastante. Então, eu acho que todos nós, enquanto sobreviventes dessa pandemia, eu acho que a gente precisa se ajudar. Precisamos ajudar uns aos outros. É aquela coisa do ano passado, aquele meme, ninguém larga a mão de ninguém. Todos nós precisamos nos ajudar nesse momento. Exatamente. Doutora Jéssica Amorim, que é neuropsiquiatra, mestre em educação médica, pediatra pós-graduada em neurologia e psiquiatria, conversando conosco a respeito desse assunto tão importante. Doutora, muito obrigada, viu, por suas palavras nessa manhã. Com certeza a gente vai voltar a falar futuramente. Agradeço demais sua participação aqui no programa de Mulher. Tenha um bom dia. Obrigada a vocês pela oportunidade e vamos sim voltar com boas notícias, se Deus quiser. Grande abraço para você. 8 horas.